Então, turma, na esquizofrenia catatônica é predominada os sintomas motores, né? Então, não somente a questão psíquica, né? Esse embotamento afetivo, presença de alucinações e delírios, como também as questões motoras. Então, esse paciente normalmente ele ficará parado numa posição e aí muitas vezes precisaremos administrar os relaxantes musculares para que assim ele saia daquela posição, porque há uma tendência muito intensa a desses sintomas, tá? Então, isso pode acontecer desde sintomas em que esse paciente também pode ficar paralisado, como eu expliquei, né, no sentido motor, ou então eles podem ficar muito excitados. Bom, a esquizofrenia simples. A esquizofrenia simples ela é caracterizada pela ocorrência progressiva, mais lenta, tá? Da excentricidade, das diferenças, né? Das complexidades do paciente esquizofrênico. Aqui ele tem muita questão do embotamento afetivo, daquela questão da apatia total, onde ele esteja num contexto feliz, ele não se mostra feliz porque ele tem apatia total, ele está inserido num contexto triste, ele tem apatia total, e aqui na esquizofrenia simples ele não tem a presença dos sintomas psicóticos, ou seja, quais são os sintomas psicóticos? Alucinação e delírio, tá? É o que caracteriza aí como sintomas psicóticos. A esquizofrenia residual é um estado crônico, tá? Ou seja, quando a doença realmente já atingiu essa questão de diariamente se apresentar, tá? Da evolução da esquizofrenia com uma progressão nítida em um estágio precoce para um estágio tardio. Então é rápido, né? Então, no primeiro momento o paciente apresenta um surto e muito rapidamente ele chega a esse estágio onde a doença ela já se firma, vamos dizer assim, né? Sendo caracterizada como uma condição crônica, tá? E principalmente na esquizofrenia residual, os sintomas negativos. E quais são os sintomas negativos? É aquele embotamento afetivo, ou seja, aquela apatia total que os nossos pacientes irão apresentar. Temos também a esquizofrenia indiferenciada. Os sintomas não apresentam critérios para nenhum dos subtipos, tá? Então, apresenta habitualmente um desenvolvimento insidioso com o aumento do isolamento social. Então, aqui os pacientes eles vão se isolar muito, mais uma vez, e uma diminuição considerável, tá, da sua inteligência. Então, a capacidade de raciocínio lógico aqui na esquizofrenia indiferenciada fica bastante intensa, tá? Mais uma vez, apatia e indiferença. A indiferença pode acontecer o que for com no contexto geral desse paciente, ele tem aquela questão da apatia, de se mostrar indiferente com as pessoas que o rodeiam. Vamos falar de cuidados de enfermagem, gente, que é fundamental. Então, o primeiro passo que nós temos que entender é o seguinte: a ciência nos traz essa questão de sinais e sintomas, que o paciente ele tem um embotamento afetivo, que ele não entende aquele contexto que o cerca, mas ainda assim nós não poderemos julgar de um modo mais amplo aquilo que o paciente entende no seu contexto, aquilo que o seu paciente entende totalmente do seu meio. Isso é uma questão ainda muito delicada. Mesmo que não entenda, eu ainda tenho que prover a ele um ambiente calmo, um ambiente seguro, um ambiente acolhedor que minimize todo o seu estresse, toda aquela tensão que ele vive, né? Então vamos falar de cuidados de enfermagem, que é de fato promover a ele um ambiente seguro, acolhedor, onde ele possa ter em nós, profissionais de enfermagem, as pessoas de sua confiança, né? Que consigamos dessa forma administrarmos as suas medicações, que consigamos dessa forma os auxiliar nas suas atividades de vida diária, tais como de higiene, tais como de sono e repouso, ajudá-los. Então, é muito importante nós criarmos esse vínculo, porque nós sabemos que a esquizofrenia ela não tem cura. Porém, o grande intuito da nossa assistência vai ser promover a esses pacientes uma qualidade de vida maior, ainda que muito difícil reinseri-los na sociedade, né? Porque ela lhe causará incapacidade residual,
laboral de inteligência, ainda que seja difícil essa reinserção, nós precisaremos entender que essas pessoas elas são importantes para a nossa sociedade, que elas são importantes ao seu contexto familiar e que também é de suma importância que a gente acolha também aos seus familiares, né? Porque é muito angustiante aquele familiar que toma o seu cuidado, que está sempre à frente do seu cuidado, presenciar todas essas condições tão complexas que a esquizofrenia causará ao paciente, tá? Então, nós temos que entender que essa patologia, para que ela apresente os surtos, né, que são os pontos máximos dela, o paciente precisará de gatilhos, de fatores estressores externos. Então, muitas vezes, nós, profissionais, teremos de minimizar a presença desses fatores para que nós possamos, de modo significativo, contribuir a uma melhora na vida desses pacientes, tá bom? Turma, eu os agradeço e vamos continuar lá no fórum. Muito obrigada!